Fala galera, beleza? Você sabia que existiu aquele ano que para muitos foi o melhor ano de toda a história dos gamers? Aquele ano que saiu aquele jogo que até hoje é lembrado. Aquele jogo foi o melhor da franquia ou até mesmo o melhor de toda a história. Aquele que inovou, aquele que foi revolucionário, aquele que revolucionou mercados. Hoje nós vamos falar neste vídeo de 1998. Isso mesmo, há 25 anos atrás surgiu aquele ano que para muitos é o melhor ano dos gamers da história. Eu sou Johnny Bezerra, você está no canal Johnny Bezerra e se liga no vídeo, se liga um pouco nessa história de 25 anos atrás. O ano de 1998 é considerado por muitos especialistas e fãs o melhor e mais impactante da história para a indústria dos games, com títulos que revolucionaram o gênero de forma definitiva e ajudaram a definir as gerações seguintes. 98 foi marcado por dezenas de títulos de excelente qualidade, de modo que até naturalmente a disputa pelo prêmio de jogo do ano, caso a premiação existisse naquela época, seria extremamente acirrada. Eu lembro que a revista de games elegeu o melhor game de 98, Metal Gear, e eu fiquei até meio chateado com relação a isso. Isso mesmo, fiquei meio chateado porque não era o jogo que eu queria que fosse o melhor do ano naquela época. No fim, porém, jogadores de consoles como Nintendo 64 e PlayStation, também o Sega Saturno, e sim, o Sega Saturno, pois o Saturno também teve portos de jogos de expressão naquela época. O PC também teve seus games da hora nesse ano também. Títulos de ação e aventura, stealth, horror e de sobrevivência, luta e estratégia, plataforma e RPGs foram todos contemplados com um ou mais jogos que até hoje são reverenciados. Alguns foram tão bem sucedidos que consolidaram de forma definitiva franquias que permanecem entre as mais importantes do mundo até hoje. E hoje vamos relembrar alguns títulos e saber por que 1998 foi um ano tão bom para os gamers da época e também para a indústria. E como nós falamos do Saturno, vamos começar relembrando seus títulos nesta época. Até o Saturno, que já vivia seus últimos dias e estava saindo de cena para dar lugar ao Dreamcast, apresentou jogos de qualidade: Panzer Dragoon, Bomberman Wars, Hip Fear, e bons portes de games de luta como Street Fighter Alpha 2, Vampire Savior e The King of Fight 97 fazia o console se despedir com muita qualidade em seu acervo. Um verdadeiro presente de despedida para os seus fãs na época. Nos arcades vou citar alguns jogos que bombaram também na época. Alguém poderia imaginar que um dia teríamos jogos de luta que unissem o universo da Marvel e da Capcom? O sonho começou a se tornar realidade em 1996 e em 1997, com os lançamentos de X-Men vs Street Fighter e Marvel Super Hero vs Street Fighter, respectivamente, mas somente com a chegada de Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes que a coisa se tornou uma proporção gigantesca. Foi justamente por trazer o sonhado, mas inesperado, que esse incrível jogo de luta fez tanto barulho quando foi lançado em 1998, com gráficos excelentes, combates frenéticos e uma ótima seleção de personagens, jogabilidade divertida e especiais que tomavam toda a tela. Marvel vs Capcom foi, sem dúvida, um dos títulos mais jogados daquele ano nos arcades. A série The King of Fight já era uma das mais queridas pelos jogadores. Quando a versão 98 chegou aos arcades e ao Neo Geo no segundo semestre de 1998, o título era tratado como uma versão especial, já que não dava sequência à história principal, tão bem elaborada nos jogos anteriores. Contudo, a falta de um enredo canônico deu liberdade para os desenvolvedores trazerem a maioria dos personagens já vistos até então, além de versões alternativas para completar as melhorias nos gráficos e na jogabilidade. Agradaram críticos e jogadores, tornando este game um dos melhores jogos de luta da década de 1990. Teve também o Real Bout Fatal Fury 2, e também nós vimos ali sendo lançado o Street Fighter Alpha 3, que também foi outro jogo que revolucionou a indústria naquela época. No PC,
tivemos jogos bons, também como Baldur's Gate, Lineage, Tom Clancy, Rainbow Six, que também saiu para outras plataformas, Half-Life e muitos outros jogos também bons que saíram ali no PC. Mas você pode estar se perguntando, mas Johnny, cadê os jogos do PlayStation e do Nintendo 64 que tu não falou nenhum até agora? Vamos lá, essa lista é enorme e eu vou estar trazendo alguns aqui para vocês. No PlayStation tivemos Xenogears e Parasite Eve, que veio com um RPG de terror, coisa rara de se ver na época. Eu lembro que joguei ele pensando que era algo parecido com Resident Evil. E em falar em Resident Evil, tivemos aquele que por muitos é o melhor da série. Em 1998, a Capcom nos presenteou com Resident Evil 2. O game trazia o protagonista Leon Kennedy e Claire Redfield tentando sobreviver a uma contaminação zumbi. Mas agora não era dentro de uma mansão, e sim espalhado na cidade de Raccoon City. Tivemos também o aclamado Metal Gear Solid, que para muitos foi um divisor de água na época. Já no Nintendo 64, jogos como 1080, Snowboard, Banjo-Kazooie, StarCraft e Mortal Kombat 4. E aí você pode estar me perguntando, mas Johnny, por que Mortal Kombat 4 entrou nessa lista? Bom, foi um dos jogos que eu mais joguei nessa época, assim que saiu o game. E eu não posso deixar de falar também do aclamado Ocarina of Time, que também foi lançado em 1998. Esse que para muitos foi o melhor jogo da década, foi o melhor jogo do século, para muitos é o melhor título da franquia e até hoje ele é mencionado muitos em revistas, fóruns, e a nota dele também em todos os sites sempre foi uma nota muito boa. Ocarina of Time realmente ele revolucionou ali a indústria e trouxe uma cara nova para a franquia Zelda, coisa que a gente via muito ali, os bonequinhos em 2D. O Ocarina of Time ele deu uma imersão muito ampla para a época, no mundo vasto de Hyrule, que você poderia explorar ele de forma bem aleatória. E é muito legal o jogo, bem divertido. Eu que o diga, sou muito fã da série, gosto bastante do Ocarina of Time e quis deixar um pouquinho ele aí por último. Um jogo que revolucionou esse ano, né, e que foi um prato cheio em 1998. Agora eu queria que você continuasse esse vídeo comentando aí qual jogo você mais curtiu dessa época. Eu confesso a vocês que vários títulos aí, até hoje eu curto muito jogar, como Metal Gear, Resident Evil 2, Ocarina of Time e muitos outros jogos ali, os jogos de luta, por exemplo, muitos outros jogos de 1998, até hoje eu curto jogar. Lógico que faltou mencionar muita coisa ainda dessa época, por exemplo, os jogos de portáteis, né? Pokémon, que na época também estourava nos portáteis da época, né? Mas eu quis deixar aí uma breve lista dos jogos de 1998 que foram lançados e que foram muito importantes para a indústria. Então comenta aí você também quais jogos de 1998 que você curte até hoje. E se você assistiu o vídeo até aqui, coloca aí um hashtag 98 que eu vou saber que você assistiu esse Você Sabia até aqui. Um forte abraço a todos e com isso eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou, fui. Choose your destiny.